tudo bem? Bom, eu, Claudete Pessoa, estou aqui com você que vai enfrentar o concurso para o cargo, para a carreira auxiliar da DPU, Defensoria Pública da União, e agora o nosso objetivo é o treinamento, exatamente. A legislação orgânica da DPU, que está toda estruturada na Lei Complementar 80 de 1994, com as suas alterações, inclusive as alterações de cunho constitucional, que vão ter reflexo aí na organização da DPU, e com base nesse acervo de legislações constitucionais e lei orgânica da DPU, já temos aí o nosso módulo teórico, já estudamos. Módulo de questão não pode chegar cru, tem que ter pelo menos, assim, no mínimo, realizado aí a leitura da lei seca, da lei atualizada. Você sabe que a legislação atualizada que a professora aqui trabalha sempre está lá no seu site, claudetepessoa.com.br, devidamente atualizada. Então, olha só, pega lá, cuidado com as alterações, faça o estudo adequado e depois vamos lá fazer o treinamento, verificar se o conhecimento, se o conteúdo ali foi assimilado ou não. Todo módulo meu de questões tem o seguinte objetivo, maior objetivo. Qual é o principal deles? Fazer uma revisão da matéria pautada em questões, Olha só, a grande maioria das questões é da Banca CESP. Os que não tem um ou outro que não é da Banca CESP e não tem tantas questões assim para um módulo com conteúdo adequado, aí, além das questões de bancas, nós vamos também apresentar, vou trazer para vocês várias questões elaboradas por mim, tenho aí um bom tempo aí de experiência concurseira, e vou trazer essas questões nos moldes da banca, tem que ser para que você consiga aí um treinamento adequado. E aí vamos lá para o primeiro desafio, questão CESP. Olha só, já há um assunto, como toda e qualquer banca gosta de novidades, olha isso. Diferentemente das defensorias públicas estaduais, a Defensoria Pública da União não dispõe de autonomia funcional e administrativa. Tá certo ou tá errado isso? Realmente, durante um tempo, a DPU, essa afirmativa aqui estava certa, A DPU não era dotada de autonomia funcional e administrativa, apenas as defensorias públicas dos estados, que já foi uma conquista, Originariamente não era nenhum, tinha autonomia. Então, essa afirmativa está errada. E aí, eu trouxe aqui para você, para a gente relembrar, os dispositivos constitucionais que amparam, essa afirmativa, esse entendimento. Olha só, o que aconteceu? Lá o artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, em 2004, pela emenda constitucional 45, aquela emenda famosa que produziu a reforma do judiciário, além da reforma do judiciário, essa emenda também, atingiu o Ministério Público, mexeu lá em vários dispositivos constitucionais do capítulo do Ministério Público e também na Defensoria. E aí, qual foi a nova, qual foi a novidade de 2004 pela emenda constitucional 45? As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa da proposta orçamentária. Não foi dada autonomia financeira, mas a iniciativa da proposta orçamentária, sim. Elabora aí a sua proposta orçamentária, ok? Lógico, dentro dos limites da LDO, certo? E subordinação ao 99, parágrafo 2º, que determina lá que a autonomia financeira, para aqueles que têm autonomia financeira, como o judiciário, é um artigo do capítulo do judiciário, eles estarão, apesar da autonomia financeira, não é o caso da defensoria, que tem iniciativa de proposta orçamentária, percebeu a diferença, Mesmo ela e os que são dotados de autonomia financeira têm limites.
ok? Na elaboração de sua proposta orçamentária. Tem que elaborar dentro dos parâmetros da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, né? Tem um prazo para encaminhar para o executivo essa proposta consolidada. Se não chega no prazo, o executivo vai pegar a proposta que está sendo aplicada, né, e tratá-la como uma proposta para o próximo, né, para o próximo exercício. Se a proposta for recebida fora dos parâmetros, vai o próprio executivo cortar os excessos. Então, assim, olha só, as defensorias públicas estaduais, em 2004, pela emenda constitucional 45, ganharam aí autonomia funcional e administrativa estadual. As defensorias públicas da União, a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, certo? Defensorias Públicas da União e do DF, que são aquelas objetos de organização da Lei Complementar 80, só foram conquistar essa autonomia, né? Essa autonomia funcional e administrativa em 2013, percebeu? Certo? Em 2013, pela emenda constitucional 74. Então, o que você percebe? Que essa questão, né, no ano de 2013, a banca já chegou matando na novidade, né? Então, assim, banca gosta de novidade, tem que estar atento. Claro que esse dispositivo constitucional é muito provável de ser cobrado de novo na sua prova. Tem que estar atento, tem que estar esperto quanto a essas, né, até no que se refere a esse tempo aí entre a conquista da autonomia, né, funcional e administrativa das DPs estaduais e da União, e da DPU e do DF, ok? Certo? Interessante isso, e é uma alteração constitucional. Vamos lá para mais um desafio? Olha só, considerando as disposições pertinentes à advocacia pública e à defensoria pública, julgue. A defensoria pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tem por competência a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. Certo ou errado? Você sabe que a defensoria pública, ela está dentro do contexto constitucional, ao lado do Ministério Público, né? Assim, vamos lá, vamos aqui para o nosso quadro. Você tem lá, né, no mesmo capítulo, na mesma seção, nós temos o Ministério Público, a Advocacia Pública, certo? Temos a Advocacia e ainda a Defensoria Pública. Todos aqui se qualificam como funções essenciais, né, a prestação jurisdicional, a função jurisdicional do Estado, ok? Funções essenciais. E aí, perceba, nenhuma dessas funções, nenhuma dessas instituições estão inseridas no Poder Judiciário, né? Não, claro que não. Mas elas são essenciais para que o Estado exerça com qualidade, exerça, né, a sua missão e consiga solucionar os conflitos da sociedade, ok? Cada um tem o seu papel. O judiciário, o Estado juiz, está ali para resolver os conflitos de interesse, mas ele é regido pelo princípio, né? Ele observa o princípio da inércia. Para tanto, nós temos que ter pessoas capacitadas, qualificadas, investidas em funções que provoquem o judiciário. Perceba, essa é a ideia principal. Não é que essas estruturas façam apenas isso. Ok? Mas é a ideia principal. E aí, a partir dessa concepção, o que se pensou? Olha, para defender a sociedade, nós temos o Ministério Público. O Ministério Público vai defender a sociedade, né? Vai defender o Estado Democrático de Direito, certo? O nosso ordenamento jurídico, porque a sociedade se organizou no Estado Democrático Brasileiro, que é o Brasil, que é uma união dos entes federativos e etc, etc. O que mais? Olha, para defender os entes federativos e as pessoas jurídicas de direito público, nós temos aqui a advocacia pública, que vai
zelar pelos interesses das pessoas jurídicas de direito público, não é isso? O que mais? Nós temos também o advogado, olha, o cidadão brasileiro que precisa resolver um problema e tem que recorrer ao judiciário, não conseguiu resolver sozinho, ele vai lá e procura um advogado, a pessoa, né, física ou jurídica, certo? Não é isso? E aí? Só que não é barato, o judiciário ele fala assim, olha só, eu resolvo o teu problema, mas tem que pagar, tem custo, tem emolumentos, né? Tem despesas processuais, além dos honorários advocatícios. O advogado é um profissional liberal, tem que ganhar, tem que receber. Mas olha, eu não tenho dinheiro para pagar não, eu sou um cidadão hipossuficiente. Então, olha só, não vai haver, né, cerceamento para você conseguir chegar a essa estrutura na solução do seu conflito. Então, procure a Defensoria Pública, que vai cuidar dos chamados hipossuficientes. É exatamente isso. A Defensoria Pública é uma instituição essencial, a função jurisdicional do Estado é assim que ela se qualifica no contexto constitucional e tem competência para fazer o quê? Competência para a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, dos hipossuficientes, ok? O que é o hipossuficiente? Que é o necessitado jurídico, é aquele que não pode arcar com as despesas processuais, os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento ou sustento da sua família, ok? Então essa afirmativa está correta, olha o que nós vimos, olha lá o artigo 134 da Constituição Federal, ok? Certo? Bom, agora, né, como eu já tinha falado, a banca Claudete Pessoa aqui, pois é, a professora virou banca e aí lancei aí algumas questões, alguns desafios, ok? Vamos lá, topa? Nos moldes da banca CESP, viu? Nessa orientação. Nos termos da Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, a Lei Complementar 80 de 1994, analise a afirmativa seguinte: os defensores públicos federais nos estados e no Distrito Federal e nos territórios integram a estrutura da Defensoria Pública da União e se qualificam como órgãos de execução. Certo ou errado? Olha só, cuidado, eu não fui muito malvada aqui não, pois é, eu não quis espantar, né? Mas olha só, eu posso te dizer o seguinte, essa questão, ela permite várias concepções, né? Se eu tivesse aqui colocado, tivesse feito uma troca de uma letra, os defensores públicos federais dos estados, N, em vez do N, o D, dos estados e do distrito e dos territórios, a situação muda, ok? Porque o defensor público federal, ele é membro da DP do estado? Não. O estado tem a sua própria defensoria pública, com a sua própria organização, com a sua própria carreira de defensor público. Defensor público federal é uma categoria funcional de uma carreira de membro da Defensoria Pública da União, ok? Então essa é a carreira, defensor público federal, certo? E essa carreira tem aí 3 categorias de defensores públicos: classe inicial, e depois vai sendo promovido e conquistando as classes mais elevadas, ok? Aí, qual o mais importante aqui? Que você entenda que o defensor público federal realmente, né, é um membro da Defensoria Pública da União, ok? Que vai atuar nas unidades organizacionais da DPU localizadas nos estados, no DF e no território. Entendeu? É a localização dele, é a lotação dele. Ele não é defensor público do estado, ele é um defensor público federal atuando no estado.
certo? E lá no estado e nos vários estados brasileiros também tem os seus defensores públicos dos estados, entendeu? Cuidado com esse detalhe, porque uma banca, né, que não tem Deus no coração, vai lá e muda aqui uma letrinha e muda o sentido de verdade. Um outro contexto aqui é o seguinte. Tá bom, nós já sabemos que o defensor público federal, ele é um membro da Defensoria Pública da União, que integra uma carreira que é regida por um estatuto, a própria Lei Complementar 80, ela assim se organiza, ela tem uma parte totalmente estrutural e tem uma outra parte que é estatutária, regras estatutárias aplicáveis aos membros da Defensoria Pública da União, ok? E do Distrito Federal, certo? E aí precisamos entender que o defensor público, ele é um agente público, sim, regido por um regime estatutário, com várias regras, vários direitos, vários deveres, várias proibições, regime disciplinar, etc. Mas ele também se qualifica, lá na primeira parte da lei orgânica da DPU, ele se qualifica como órgão da própria defensoria. Exatamente. Então nós vamos analisar nós temos que analisar o defensor público federal sob dois aspectos, sob dois enfoques. Primeiro, ele é órgão. Ele integra a estrutura da Defensoria Pública da União. Ok? E depois analisamos ele na qualidade de agente público, integrante de uma carreira, ok? Dotado, regido por um regime estatutário, certo? Então essa afirmativa está perfeita, está corretíssima. E aí, para a gente relembrar, olha só o que determina a lei orgânica da Defensoria Pública. E eu quero que você atente para mais um detalhe. Olha só, não confunda o órgão de atuação, isso aqui é classificação legislativa. Não confunda órgão de atuação com órgão de execução. O órgão de atuação é a defensoria, órgão de atuação. As defensorias públicas da União nos estados, no DF, no território. E os núcleos da Defensoria Pública da União. Órgão de atuação, defensoria, ok? E ali estão lotados os defensores. E os defensores públicos federais, nos estados, no DF, nos territórios, eles se qualificam como órgãos de execução. São órgãos de carne e osso? É isso mesmo, né? Mas são órgãos. Por que que é? Porque a legislação assim determinou. Isso é novidade? Não. Para os magistrados também assim acontece, para os membros do Ministério Público, isso é muito comum. Cuidado na hora da prova, ok? A defensoria é órgão de atuação. Os defensores também se qualificam na estrutura como órgãos e aí eles são órgãos de execução. Vão executar as funções institucionais da defensoria, cumprir a missão, né, constitucional da defensoria. Tá certo? Ok? Bom, vamos lá. Mais uma afirmativa da banca Claudete Pessoa. Olha lá, considerando sempre a lei orgânica da Defensoria Pública da União. Dentre as suas prerrogativas, os membros da Defensoria Pública da União poderão manifestar-se em autos administrativos por meio de cota, não se estendendo, esta prerrogativa, né, aos autos judiciais, onde suas manifestações deverão constar de petições apartadas e entregues nos setores protocolares nos moldes aplicados aos advogados. Certo ou errado? O que eu quis mostrar aqui? Que no primeiro momento nós analisamos o defensor público como um órgão público integrante da estrutura. E já na próxima questão eu trago, né, uma questão onde eu analiso o defensor público como
agente público que, face à importância do seu desempenho, é dotado de prerrogativa. Face, né, as nuances próprias do seu desempenho, ele é dotado, ele precisa de prerrogativas, ok? E assim, para fortalecer a defensoria, o legislador vem e concede prerrogativas aos membros do Ministério Público, não, Defensoria Pública, também dou aula de organização da MP, né? Então, e acontece também prerrogativa para o MP, para o magistrado, cada um com com suas prerrogativas próprias do desempenho. E aí, realmente, uma das prerrogativas dos defensores públicos, né, federais, dos membros da DPU, é a possibilidade de se manifestar por meio de cotas diretamente nos autos. O que é isso, né? Ele pode pegar o processo, o advogado, vamos lá, vamos para a regra geral. O advogado, ele recebe o processo, pode levar o processo para analisar no seu escritório e ali ele analisa o processo, né, no interesse do seu cliente e quer se manifestar. Precisa se manifestar naquele processo. Como que ele faz? Elabora uma petição, entrega no setor protocolar. Isso, né, não estou considerando o processo eletrônico não, tá? No Brasil ainda é muito físico ainda. Vai lá no setor protocolar, entrega a petição no protocolo, ok? E devolve o processo ao cartório. Esse é o dia a dia, o feijão com arroz do advogado, certo? É assim que acontece. Para os defensores públicos, não, assim como o membro do Ministério Público. Eles recebem os processos com vista para manifestação, analisa e ali mesmo no processo podem escrever direto no processo, direto nos autos. Isso é a manifestação por meio de cota, ok? Eles têm essa prerrogativa? Sim. E aí, essa afirmativa está certa ou está errada? Está errada. Por que está errada? Porque não é somente, né, dizer que não se estende essa prerrogativa aos autos judiciais, está errado. Não é somente no processo administrativo, é no processo administrativo e também no judicial. Ok? Claro que sim. Certo? Não precisa fazer, pode fazer uma petição? Sim, mas não vai protocolar. Eu até já vi várias petições na defensoria, mas não chegou a protocolar, né? Entregou junto, né, com a devolução do processo no cartório e assim vai. Por quê? Tem prerrogativa de manifestação por cota nos autos. Então essa afirmativa está errada, seja no processo judicial, seja no processo administrativo. Olha lá a lei orgânica, né, da DPU, no artigo 44, inciso 9. O artigo 44 é um artigo muito importante, né? Porque ele traz lá o rol de prerrogativas e a banca gosta de explorar isso, certo? Prerrogativas, vedações também, as bancas gostam de analisar esses dispositivos legislativos, tá bom? Voltando aí para mais uma questão aí de concurso. A Defensoria Pública da União tem por chefe da DPU. Olha lá, o Defensor Público Geral Federal, esse é o chefe, que ele é nomeado pelo Presidente da República dentre membros estáveis da carreira, né? O membro da Defensoria Pública não ocupa um cargo vitalício. Ele não é vitalício, ok? Como o juiz, o MP. Não, ele ocupa um cargo efetivo. E a efetividade é um dos pressupostos para a conquista da estabilidade. E a estabilidade, face à alteração constitucional de 98, pela emenda 19 de 98, ela já mudou faz tempo, né? De 2 para 3 anos. Então, os membros da Defensoria Pública da União, dos Estados, eles ocupam cargo efetivo e conquistam estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, como todo e qualquer servidor efetivo da administração pública, ok? Então, dentre os membros estáveis da carreira que tenha mais de 35 anos, escolhido com base, né, numa lista tríplice que é formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros. Então, todos os membros em atividade vão, né, votar para a escolha do seu chefe,
certo? Para formar uma lista tríplice, essa lista tríplice é enviada ao chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República. E aí, vai lá, forma a lista tríplice, a instituição encaminha para o presidente da República, o presidente escolhe um dos três, não é necessariamente o mais votado. Esse escolhido pelo presidente vai para a sabatina do Senado, ok? E aí, aprovado seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, esse escolhido, né, vai cumprir um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, no máximo, ele fica 4 anos e essa recondução tem que haver, né, nova aprovação do Senado Federal. E aí, é esse o procedimento de escolha para o chefe da DPU? Tá certo isso? Todos os detalhes? Sim, certíssimo, né? Olha lá o artigo 6º da Lei Orgânica da DPU. Esses são todos os parâmetros exigidos para a escolha do chefe da DPU, ok? Não é uma questão assim, não é muita cara da CESP, entendeu? É ficar escolhendo mas é uma questão forte, para o concurso. Mais uma questão, são garantias dos membros da Defensoria Pública salvo? Pois é, já dei uma cola imensa sobre isso aqui na questão anterior, né? Eu, como estou muito preocupada em fazer uma revisão da matéria, às vezes eu faço isso. Dou a resposta, mas vamos lá. São garantias dos membros, garantias. O que não é garantia conquistada por um membro da Defensoria Pública, ok? Em geral, salvo, né? Estabilidade é uma garantia conquistada pelo membro da Defensoria Pública? Sim, né? Acabei de falar. Ela vai ser conquistada após 3 anos de efetivo exercício, tendo em vista que eles ocupam qual tipo de cargo? Cargo efetivo. E a efetividade é um dos requisitos constitucionais. Olha lá o artigo 41 da Constituição Federal, um dos requisitos constitucionais para a conquista da estabilidade. Para se conquistar a estabilidade, tem que passar por um concurso público, conquistar a nomeação para um cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Conquistou isso aqui tudinho, aí sim conquista a estabilidade. O que é a estabilidade? É uma garantia constitucional que protege o vínculo funcional. Não é tão forte, tão poderosa quanto a vitaliciedade, né? A sua prima rica, né? Porque a estabilidade só pode ser afastada a vitaliciedade só pode ser afastada por sentença judicial transitada julgada. Por isso que eu digo que ela é forte, né? A vitaliciedade. Já a estabilidade já podia ser afastada por sentença judicial, por processo administrativo, né? E com a emenda 19 de 98 também pode ser afastada por uma avaliação, né, a insuficiência numa avaliação periódica de desempenho. E tem lá o artigo 169 da Constituição, que possibilita no arroxo orçamentário, no corte de gastos, que seja atingido aí um agente público estável, tá certo? Mas as 3 primeiras tem que saber que é questão de concurso. Inamovibilidade. Os membros da Defensoria Pública também são dotados de inamovibilidade? Sim. Né? Isso é interessante porque muita gente acha que só o vitalício é inamovível e atrela uma coisa a outra sem sentido. Não tem por que atrelar a vitaliciedade à inamovibilidade. São 2 garantias distintas, ok? A vitaliciedade protege o vínculo funcional. A inamovibilidade, ela tem vários aspectos. O mais conhecido é a fixação da lotação, mas a inamovibilidade é muito mais que fixar lotação. A inamovibilidade é a fixação da sua situação funcional, ok? Em regra, os membros, os agentes públicos dotados de inamovibilidade podem recusar, inclusive, promoção. Para você ter uma noção dos efeitos da inamovibilidade. Posso recusar uma promoção, se na minha promoção
vai me impor mudar de lotação, o que acontece, né? Inclusive na defensoria, então eu posso recusar a minha promoção. Quero ser promovido, eu quero continuar aqui, porque a garantia da inamovibilidade ela é muito mais forte. Em regra é assim, tá? Tem uma exceção ou outra, tá certo? Então eles são dotados de inamovibilidade? Sim. É aquela garantia que protege contra manipulações e ingerências administrativas, tá bom? Irredutibilidade de vencimento, quem é que não tem isso, né? Todo mundo tem, lógico que não é absoluta, né? Não vai estar livre de impostos, de previdência, etc. Vitaliciedade e independência funcional no desempenho das suas atribuições. Qual é que não pertence ao membro da defensoria? Fácil, né? A vitaliciedade. Eles têm sim independência funcional no desempenho de suas funções. Quer dizer que eles não estão subordinados ao comando administrativo na sua função típica. Claro que nos aspectos administrativos tem subordinação, certo? Mas no seu desempenho, eles são dotados de independência funcional. Na sua missão, são dotados de independência funcional. Não pode a estrutura administrativa impor um posicionamento, defensor, aqui nesse processo aqui você vai agir desse jeito. Não. Ele vai agir de acordo com a sua convicção, com a legislação e a prova dos autos, ok? E as provas existentes. É isso. Então eles são dotados de independência funcional. Agora, realmente, eles não vão conquistar a vitaliciedade por conta da natureza jurídica do cargo que ocupa, cargo efetivo. Tá certo? Ok? Olha lá o artigo 43 da Lei Complementar 80. Artigo importante. Certo? Olha só, a gente está só começando o nosso bate-papo concurseiro, a nossa revisão da matéria. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução, desse início. Tem muito mais por aí. Se você está vendo esse vídeo, né, essa primeira parte da aula pelas redes sociais, acesse o site do curso, adquira um módulo de exercício completo, adquira um módulo teórico. Vamos transformar o estudo da lei orgânica num bate-papo leve, né, mais tranquilo. E principalmente entender, não adianta ficar na decoreba, vamos entender os diversos institutos, porque aí você vai estar preparado para qualquer tipo de questão, certo? Combinado? Olha, te espero. Até a próxima.